sabia que a dependência emocional também pode acontecer dentro de relacionamentos tóxicos ou abusivos? Quer entender melhor sobre isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a dependência emocional dentro do contexto do relacionamento abusivo. Então, se você se interessa sobre esse tema, já vai deixando o seu like e me assiste até o final. Bom, atualmente viralizou nas redes sociais o que está acontecendo dentro de um reality show chamado Big Brother Brasil. A participante Bruna e o participante Gabriel iniciaram uma espécie de relacionamento que vem chamando muito atenção nas redes sociais e que nos leva a refletir sobre o tema da dependência emocional e também do assunto tão importante que é o relacionamento tóxico. Na internet existem várias imagens e trechos em que o participante Gabriel se comporta de forma grosseira, com palavras muitas das vezes agressivas, expressões corporais também agressivas, o que se assemelha muito com um padrão de comportamento abusivo, ou como é considerado popularmente, o termo tóxico. É super importante a gente refletir sobre esse tema, compreender tudo que pode estar por trás dessa experiência e entender essa conexão da dependência emocional com o relacionamento abusivo. Bom, a dependência emocional, ela pode aparecer tanto em um relacionamento com uma pessoa com um comportamento saudável ou com alguém que tem um comportamento abusivo. E por que pode aparecer nos dois casos? Porque a origem da dependência emocional, ela não começa no outro, e sim na própria pessoa que se tornou dependente. Então, a causa da dependência emocional, ela está relacionada a alguém que primeiro se distanciou de si mesma na hora de se relacionar com alguém, é alguém que não visualiza mais a si mesmo como prioridade, por isso tem dificuldade de ser autêntica. É como se essa pessoa tivesse a dificuldade de ser ela mesma. Ela condiciona o eu dela àquela outra figura. Além disso, um dos sinais mais importantes da dependência emocional é quando a pessoa olha para si mesma e ela não encontra recursos emocionais para lidar com a vida, com as situações. Um dos sinais mais importante da dependência emocional é quando a pessoa não encontra em si mesma recursos emocionais para lidar com situações da vida e do seu cotidiano. É nessa hora que ela projeta no outro aquela base, aquela segurança, e ela realmente acha que depende, que precisa daquele outro para sobreviver emocionalmente. E será que dá para a gente depender emocionalmente de forma tão rápida assim, até mesmo numa experiência rápida de um reality show? Algumas pessoas possuem esse padrão de dependência e elas carregam isso para qualquer relacionamento. Então, é como se existisse uma vulnerabilidade para a dependência emocional. Isso está muito relacionado à autoestima dessa pessoa, à insegurança, à ausência de recursos emocionais, como eu mencionei anteriormente. Então, é possível depender emocionalmente num vínculo que conheceu há pouco tempo, porque depende da forma que essa pessoa se coloca nesse relacionamento. Além disso, a gente deve observar que, dependendo da personalidade, do modo de ser da pessoa, pode existir ali um traço, de personalidade que revela uma intensidade nas relações. E tudo que é intenso pode nos expor a consequências. Então, é algo que a gente deve refletir sobre isso. E outra pergunta importante: é possível depender emocionalmente de quem nos faz mal? E a resposta é sim. E logo em seguida, a gente pensa em outra pergunta: a pessoa dependente, ela é culpada pela situação? Nessa hora, é preciso ter muita cautela para responder essa questão. Não se deve culpar a pessoa que vivencia uma experiência de um relacionamento abusivo, tóxico e se torna dependente disso devido aos diversos atravessamentos emocionais, psicológicos por trás daquele contexto. Então, a culpa não vai agregar.
Você culpabilizar alguém pode ser até um gesto de falta de empatia com aquela pessoa. Porém, é preciso considerar a responsabilidade dessa pessoa para sair desse contexto. Então, a gente não deve culpar porque aquela situação chegou naquele ponto, porque o peso da culpa não vai trazer nenhum benefício. Mas a gente não pode ignorar que aquela pessoa ela é responsável por dar o primeiro passo de sair daquela situação. A gente pode contar também com a rede de apoio, que são pessoas queridas e próximas, que muitas das vezes já perceberam a situação e vêm nos avisar que nós estamos em uma relação tóxica, abusiva e até mesmo nos tornando dependentes emocionalmente daquela pessoa que nos faz mal. Então, nessa hora, é importante a gente contar com pessoas de confiança para trazer à luz o nosso ponto cego. É aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente não percebe. Muitas pessoas estão submetidas a um relacionamento abusivo e elas não se dão conta. Elas começam a naturalizar aquele padrão e elas veem aquilo como normal, como natural. Todo mundo vê, todo mundo enxerga e ela não consegue sair daquilo porque no primeiro momento ela nem vê aquilo como um problema. E aí depois que as pessoas, a rede de apoio, avisa aquela pessoa, mostra, o que está acontecendo, a decisão é dela, do que ela vai fazer com aquela informação. Então, nesse sentido, a responsabilidade do primeiro passo é da pessoa. Possivelmente, você pode ter conhecido alguém que viveu uma relação abusiva, até mesmo com um traço de dependência emocional, e que você avisou para ela, mas mesmo assim ela insiste em permanecer naquele relacionamento. Então, nessa hora, você entende que foi feito o seu papel de rede de apoio, de amigo, mas o passo é sempre da pessoa. E é claro que é importante destacar que a outra pessoa que tem ali o comportamento abusivo, tóxico e muitas das vezes com violação de direitos, essa pessoa é totalmente responsável pelo que causa, pelo que faz, e se ela se comportou de forma violadora ao direito do outro, cabe até uma responsabilização, até mesmo do ponto de vista legal. Então, nesse sentido, a culpa é inteiramente de quem praticou o ato abusivo. Então, diante disso tudo, como se proteger da dependência emocional, seja no relacionamento de uma pessoa saudável ou até mesmo de um relacionamento abusivo, tóxico, que muitas das vezes geram consequências mais graves. Como se proteger disso? Eu vou falar aqui 3 passos importantes que você deve anotar. O primeiro, mantenha a sua autoestima fortalecida. A dependência emocional, ela acontece do seu distanciamento consigo mesmo. E a sua autoestima, ela te aproxima de si mesmo. Então, nessa hora, você deve manter a sua autoestima fortalecida e isso vai ser o escudo para a sua saúde emocional, para a saúde dos seus relacionamentos. É através da autoestima que você vai perceber quando o outro se comporta de uma forma errada com você e isso liga um sinal de alerta para você se posicionar. Então, tenha uma autoestima fortalecida, isso vai te proteger muito de entrar em algumas ciladas de relacionamento. O segundo passo é desenvolva inteligência emocional, que é a sua capacidade de identificar, gerenciar as suas emoções. Muitas das vezes, a nossa emoção, ela nos coloca em ciladas. Existem emoções muito intensas e que podem interferir na forma de interpretar uma situação. Então é preciso trazer equilíbrio entre o racional e o emocional, e esse equilíbrio faz parte da inteligência emocional. E é preciso desenvolver essa inteligência principalmente para se relacionar. Assim, você aprende formas de desenvolver autocontrole, controle da impulsividade, e você sempre considera também a razão na hora de tomar uma decisão importante. E o terceiro ponto, ele não pode faltar, que é desenvolver critérios para se relacionar. Uma pessoa sem critérios para se relacionar, ela simplesmente se expõe a vínculos aleatórios em que ela não sabe se vai expor a consequências negativas. Então é preciso ter critérios
Para você desenvolver critérios de relacionamento, você precisa se conhecer e conhecer os seus valores. Assim, vai te dar condição de conhecer o outro, identificar se aquela pessoa tem valores próximos que você tem, valores que para você são inegociáveis, e a partir disso você se preserva e se protege. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa aprender mais sobre esse assunto. Coloca aqui nos comentários o que você está achando dessa situação do reality, e até mesmo se você conhece alguém que já viveu essa experiência, não deixe de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.